os primeiros habitantes. Nem tudo era mato. Dá para acreditar? Vamos ver. Esse primeiro tópico eu dividi, né, em 4 partezinhas. Vamos ver o período pré-colonial, a colonização do Brasil, a escravidão e as invasões estrangeiras. Olá, muitos dias de luta por aqui, hein? Mas vamos começar o seguinte, né? Antes, deixa eu voltar aqui, né? Vamos voltar aqui, porque aqui nós vamos estudar um pouco história, aprender um pouco sobre história. História, o que que é? É quando a gente olha para o passado. Fazendo referência ao meu cenário, quem gostou do meu cenário? Um cantinho gostoso aqui que eu uso para trabalhar, para estudar. E agora eu estou dividindo ele com vocês. Mas fazendo referência aqui ao meu cenário, a gente vai imaginar que nós temos um telescópio. E esse telescópio não olha para as estrelas, nem para a Lua, nem para os corpos celestes, mas sim para o passado. Então vamos imaginar que nós temos esse telescópio e nós vamos ter essa visão do passado. Toda vez que a gente aproximar o nosso olhinho ali no telescópio, nós vamos ter essa visão do passado, certo? Mas nós temos que pensar no seguinte: eu tenho as minhas vivências, né? Tenho as minhas experiências de vida, várias coisas já vivi, não sou tão velha assim, mas já tive muitas experiências de vida. E não tem como eu ver isso de forma imparcial. Não tem como eu ver, né? Olhar para o passado de forma imparcial, sem colocar os meus sentimentos, as minhas emoções, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi na minha vida, e não pensar a respeito do que eu estou vendo. É como, por exemplo, você olha um quadro. Arte abstrata, já viu? É muito legal a arte abstrata, né? Você olha assim, você até dá uma virada assim da cabeça, tenta ficar de ponta cabeça, o que será que isso me diz, né? E é a sua experiência de vida que vai mostrar para você, né? Você vai ter um sentimento em relação a esse quadro. Ou, por exemplo, a gente tá passando na rua e vê uma discussão de casal, por exemplo, a gente não sabe do que se trata, né? Mas só daquele contexto, daquele breve momento, né? Daquela breve discussão que a gente vê, a gente acaba julgando, né? Olha só como ele está falando com ela, ou então olha só o que ela está fazendo, né? A gente tem essa visão, e com a história não é diferente. A gente vai olhar por esse telescópio e a gente vai, né, ter a nossa visão. Eu vou ter a minha visão, que vou passar para vocês qual é a minha visão. Vocês também vão ter a visão de vocês. Então, fiquem livres aí para colocar no chat, para a gente estar sempre conversando, certo? Então, vamos lá. Prosseguindo. Ó, meu teclado é bem barulhento, hein? Desculpa aí, pessoal. Então, como era o Brasil antes da chegada dos portugueses? Será que era tudo mato mesmo? Bom, antes de 1500 não existia Brasil. Quer dizer, não existia a ilha de Vera Cruz, né? Porque foi o primeiro nome que deram aqui ao nosso país, né? A ilha de Vera Cruz, pequenininho, mal sabiam eles, hein? Então, se a gente pudesse ter essa visão do passado, né, através do nosso telescópio, com essa lente que transpassa o tempo, sabe o que provavelmente a gente veria? A gente veria aqui no Brasil diversas comunidades, né? E essas comunidades não eram iguais, não. Elas tinham costumes diferentes, viviam de formas diferentes, falavam diferentes. A linguagem diferente aí também, hein? A hierarquia também de cada comunidade era diferente. Né? É só a gente pensar no tamanho do Brasil, né? O Brasil é muito grande. Se a gente vê na nossa cidade a gente já encontra várias culturas diferentes. Imagina o Brasil desse tamanhão todo. Né? A América do Sul mesmo, naquela época não tinha essas divisões. A gente dividiu o país... A gente não, né? Os europeus dividiu o nosso continente, né? Pelos países assim, mas antes não existia. Essas divisões não eram uma coisa só, assim, dividida entre as comunidades indígenas da época. Só que agora a gente chega numa questão que já vamos ter que refletir aí, colocar para sair umas fumacinhas do nosso cérebro. Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta assim, importante para vocês, para a gente começar a refletir. Como que a gente comprova, como se comprova isso que eu acabei de falar? Que aqui no Brasil era várias comunidades assim, que não era uma coisa só. Quem comprova isso? Difícil, hein?
Vamos partir de uma coisa menor. Como a gente pode comprovar a existência de uma pessoa? Eu pensando nisso, né, me veio à mente Moisés. Sabe o personagem bíblico, Moisés? Acho que a maioria já ouviu falar, né? Aquele que a mãe dele precisou colocar num cestinho no rio, né? E depois, futuramente, Deus usou ele para libertar o seu povo que era escravo lá no Egito, né? Que era cativo do Egito. Enfim, Moisés, esse personagem bíblico, ele viveu mais ou menos há 3.500 anos no passado, muito tempo, 3.400 anos no passado. E como a gente comprova a existência dele? A gente tem um relato bíblico, certo? E além do relato bíblico, a gente encontra alguns registros egípcios também que batem com o relato bíblico e dá para a gente fazer essa ligação, né? Os egípcios não tinham o costume de relatar suas derrotas, mas a gente consegue achar esses pequenos registros dos escravos saindo do deserto na época. Enfim, não é difícil comprovar a existência de Moisés. Só que vou dar outro exemplo para vocês, um bem mais recente, né? Eu tive, né, um bisavô, é o exemplo que eu vou dar para vocês desse meu bisavô, que ele nasceu mais ou menos em 1900. É tempo, mas não é 3.400 anos no passado como Moisés, né? E olha só que legal, esse meu bisavô chamava professor. Nossa, mas eu fiquei tão contente de saber que eu tive um bisavô que chamava professor. O primeiro nome dele era professor. Legal, não é? Eu ainda estou pesquisando bastante sobre a minha família, né? Sobre esses registros. Só que eu não encontrei nada sobre esse meu bisavô. Nenhum registro, nenhum documento, nenhuma certidão, nem certidão de óbito. Eu encontrei nenhuma foto, nenhuma carta, né? Nenhuma... Ups, deixa eu ver se eu passei aqui certo para vocês. Ah, eu passei 2 vezes, né? A única fonte histórica que eu encontrei foi relatos orais da minha tia. Eu tenho uma tia que conta bastante sobre esse meu bisavô, né? Só que essa minha tia nunca conheceu esse nosso bisavô professor. No caso, avô dela, não é? Ela conta pra gente as histórias que a mãe dela contava, que a minha avó contava pra ela, sobre o pai dela, que se chamava professor. Vamos abrir aí um parente para aprender algo legal? Fontes históricas está intimamente ligado à concepção de história. Sem fonte história, vira mito, né? Sem essas fontes históricas, sem esses registros. Antigamente, era só se considerado fonte histórica documentos importantes, documentos oficiais ou carta escrita por pessoas importantes, né? Era bem seletivo as coisas que era considerada fonte histórica. Mas hoje a gente já tem uma visão bem mais ampla, né? Temos registros orais também. Essas histórias que vai passando pela família é considerada uma fonte histórica também. A fonte histórica nada mais é que a marca do homem na nossa história. E pode ser tudo isso que eu coloquei para vocês. Fotos, pinturas, vídeos, áudios, músicas, muitas coisas mais. Mas então, desse meu bisavô, não encontrei nada. Só o relato das minhas tias. Só que mesmo sem encontrar nada, sem elas terem conhecido ele, só a história da mãe delas que contava para elas, né? Desse avô delas, que no caso é o meu bisavô, é a única fonte que nós temos. Apesar disso, ninguém duvida da existência do meu bisavô professor. Eu não duvido da existência dele, nem minhas tias, ninguém da minha família duvida que ele existiu. Todo mundo sabe que ele existiu, apesar da ausência das fontes históricas. Então, nós temos a mesma questão dos índios aqui no Brasil, antes da chegada dos portugueses, certo? Talvez com exceção dos Andes, aqui na América Latina não tinha povos que usavam a escrita, né? Usava de outros meios, mas não deixava esses registros escritos. E hoje em dia existe um processo, um pouco complexo, né? Eu que sou aqui de humanas, acho complexo porque mexe com muita química, porque encontraram alguns vestígios, né? E usam os processos químicos para datar de quando eles eram, e o que já temos comprovado hoje
Aldeias bem planejadas, né? Não é uma que, uma oquinha aqui, e aí fizeram outra ali, e aí foi aumentando, não. É um sistema planejado, tipo Brasília, sabe? Que foi construída assim, bem planejada, bem arquitetada. Temos, então, esses registros de aldeias dessa forma. Estradas também, já comprovamos aí as estradas. A gente vai falar um pouco dessas estradas mais para frente. Guarda essa informação aí com vocês, certo? Também, através desses processos, né, desses achados arqueológicos e desses processos químicos que estão fazendo para datar, encontramos também rituais de sepultamento. Sabia que é muito importante quando a gente encontra algo sobre ritual de sepultamento de uma cultura distante ou cultura que a gente não conhece, porque ela nos diz muito sobre a hierarquia daquelas pessoas, não é? Fala sobre as classes sociais também. Rituais de sepultamento nos diz muito. Mas documento escrito, claro, não temos nenhum antes da chegada dos portugueses. O que a gente tem de relato escrito após a chegada dos portugueses. Então, vamos falar então do período pré-colonial e estudar sobre a expansão marítima portuguesa é muito importante, certo? Porque vai fazer nos entender o porquê eles chegaram aqui, mas a gente não tem muito tempo para isso. Vamos passar e focar aqui no nosso querido Brasil. Mas o que eu quero que vocês tenham aí na mente de vocês é que essa viagem, a chegada de Pedro Álvares Cabral aqui à nossa terra, ela foi planejada, foi calculada, envolveu muito dinheiro, certo? Sabendo dessas três coisas aí, não tem erro. Foi planejada, foi calculada, envolveu muito dinheiro. Vamos então para o dia 22 de abril de 1500. 22 de abril de 1500. Ai, pertinho do meu aniversário, hein? Olha lá. Agora, eu tenho certeza que você vai imaginar que eu vou falar o seguinte. Os portugueses chegaram aqui nas nossas praias e logo os índios perceberam aquelas estranhas, como se fosse coisas alienígenas chegando, coisas que eles nunca tinham visto antes. E os portugueses chegaram invadindo tudo, derrubando as árvores, atacando os índios. Os índios ferozmente atiravam arco e flecha e houve uma guerra. E um cenário assim, de guerra, de grande conflito, ou parecido, quem assistiu o filme Pocahontas, o final do filme Pocahontas, com muitas emoções e esse conflito entre os europeus, né, e o povo que já estava aqui. Mas não foi isso que aconteceu. Se eu fosse falar para vocês, assim, né, que, como eu disse anteriormente, do dias de luta, dias de glória, eu diria que o nosso país começou como dias de glória, porque o primeiro contato foi muito amigável. Na visão dos europeus, dos portugueses, né, nós temos a carta escrita por Pero Vaz de Caminha. Eu separei um trecho aqui para vocês. E levou consigo um gaiteiro nosso com sua gaita, e meteu-se a dançar com eles, tomando-os pela mão, e eles folgavam e riam e andavam com eles muito bem ao som da gaita. Isso aí é uma festa, gente. Tá relatando aí uma festa, um instrumentista, o gaiteiro tocando, todo mundo dançando e os índios juntos dançar. Se eu não me engano, a frase seguinte desse trecho que eu separei para vocês fala de um dos portugueses que deu um salto. Ai, como que tá escrito mesmo? Um salto real, que eu dei uma pesquisada, a gente conhece como salto mortal. Eu aqui na minha região conheço como salto mortal, que dá aquela pirueta lá no ar, né? Nossa, imagina que cena legal, né? Dois povos diferentes, culturas diferentes, ninguém falava a mesma língua, ninguém entendia direito, mas mesmo assim foi amigável. Pensou que legal a gente conhecer uma pessoa assim nova, diferente, de uma cultura que a gente nunca viu e não julgar ela, né? Fazer e celebrar com ela a vida. Bacana, não é? Olha o que a gente aprendeu aí. Dias de glória, primeiros dias de glória do Brasil.
Mas depois de ler várias vezes, essa carta eu fui achando ela cada vez mais bonita, né? Falando desse primeiro contato, e fala dos animais que descobriu, das frutas novas que tinham aqui no Brasil, dessa amizade que fizeram com os índios. Eu achei um relato muito legal. Nenhuma outra nação tem um relato assim, né? Desse primeiro contato. Mas isso não foi escrito por um robô, foi escrito pelo Pero Vaz de Caminha. E como nós vamos ver ao longo, né, dessa nossa conversa, a história é feita de homens que erram, homens que têm sentimento. Então eu deixo a dica para vocês para pesquisarem sobre a vida de Pero Vaz de Caminha. Eu vou dar aqui um resumo do resumo, assim, um apanhado assim bem resumido para vocês, porque eu não tive tempo também de pesquisar tanto assim sobre ele, mas o pouco que eu descobri eu achei muito legal. Um verdadeiro trama de cinema, certo? O Pero Vaz de Caminha, ele estava nesse comboio todo, né, dos portugueses, porque ele estava à procura do seu genro. Mas, se eu não me engano, esse genro não foi do tipo, engravidei sua filha e fugiu. Não foi assim, não. Ele estava mesmo desaparecido, né, por questões políticas, algo do tipo. Eu não vou dar certeza para vocês, porque, como eu disse, eu não tive tempo suficiente para pesquisar. Mas ele estava à procura desse genro dele, e depois do Brasil, né, desse relato incrível, ele foi na Índia. Na Índia ele foi morto de uma forma, assim, terrível. Tô dando risada, porque é melhor rir do que chorar. Mas, assim, é uma história muito, muito bacana, né, se vocês puderem, né. Deem uma pesquisada a fundo sobre a vida de Pero Vaz de Caminha. Mas aí é só pra gente ter essa ideia na mente, que os documentos que a gente tem foi escrito por homens que têm erros, homens que têm sentimentos, homens com acertos e homens com erros também. Vamos continuar, então? Olha só, retomando, o primeiro contato entre os indígenas e os europeus foi amistoso, certo? Isso principalmente porque não havia disputa por terra. Enquanto não tem essa disputa, tá tudo certo por aqui. Eu vi muita festa, muita dança nos 8 dias que os portugueses ficaram aqui. Eu não sei se você tinha uma visão diferente, né, mas lá na minha época de escola, quando eu vi que os portugueses vieram ao Brasil e tal, eu imaginei que eles vieram e ficaram, né, e já começaram a construir, começaram a fundar as capitais aqui que tivemos no Brasil. Mas não, eles ficaram aqui só 8 dias mesmo. Foi como se fosse uma escala, né? Que eles saíram lá de Portugal, pararam no Brasil e depois continuaram para a Índia. Ficaram só 8 dias aqui. Curiosidade? Será que todo mundo sabia disso? Eu não sei. Eu não sabia. Quer dizer, na minha época de escola, lá do ensino fundamental, eu não fazia ideia que foram só 8 dias. Eu tinha essa visão diferente. Só que eles não queriam voltar de mãos vazias, né? Porque foi uma viagem cara, tinha muitas naus. Você lembra o que é naus? Navios enormes. Pronto. Então, eles tiveram gastos, como eu disse, envolveu dinheiro, né, nessa viagem. E não era legal voltar de mãos vazias, de mãos abanando. Então, para custear um pouco dessa viagem, eles compraram pau-brasil. Exatamente o que eu disse, eles compraram pau-brasil, marca aí, comprou pau-brasil. Sabe por quê? Porque o que teve aqui foi um comércio de escambo. Lembra o que é comércio de escambo? Vamos relembrar, então, a nossa época lá do ensino fundamental? O comércio de escambo é quando você troca uma coisa pela outra. Não tem dinheiro, sabe? Não tem moeda, não tem papel. É você trocar uma coisa por outra. Em resumo, bem resumido também. Esse é o comércio de escambos. A visão que a gente tem, não sei se é da nossa época de escola, mas a maioria das pessoas tem na mente de que os portugueses chegaram aqui, rezaram a primeira missa, aconteceu, viu? Não estou negando esse fato de que teve a primeira missa aqui. Só que a gente tem uma visão assim de índios meio ingênuos, que os portugueses deram um espelhinho para vocês, os índios, nossa, um espelhinho,
que coisa mágica! Ai, podem levar tudo, a gente corta o pau-brasil, podem levar tudo, podem escravizar a gente ganhou um souvenir muito legal. Não, não foi isso, não. Houve realmente esse comércio, eles trocaram. Ó, eu vou fazer uma analogia para você, certo? Vou colocar algo assim, presente aqui, né? Na minha realidade, vou trazer você aqui para perto da minha casa, imaginando essa cena. Eu tenho aqui no meu quintal um pé de amora, imagina um pé de amora assim, carregado de amora. É muita amora, tá cheio de amora. Todo mundo aqui come essa amora. Já comi amora, já comi amora com leite condensado, já fiz geleia, já fiz suco. Nossa, só faltou comer amora com sal, que eu não comi, que eu acho que não combina. Eu estou enjoada de tanta amora, não aguento mais amora. Mas aí eu chamo você aqui para uma visita em casa, você vem me visitar aqui na minha casa, vê meu pé de amora e fala, nossa, quanta amora, que delícia. Sabia que eu nunca comi amora fresca? Que a única amora que eu acho em supermercados, em hortifrutis, são aquelas amoras congeladas, assim, nem dá para comer, é só para preparar algum doce mesmo. Nossa, que delícia de amora. Putz, eu queria comprar a sua amora, mas eu não tenho dinheiro aqui. Já sei. Você me dá 1 quilo de amora e eu te dou meu celular. O celular, assim, um celular bacaninha, sabe? Com recursos que o meu celularzinho não tem. Será que se eu fizer essa troca, eu vou ser ingênua e boba? Eu acho que não, né? Eu acho que eu vou sair no lucro, porque eu não aguento mais amora, não tenho um celular tecnológico como esse que você está me oferecendo, né? Eu acho que seria uma boa. Mas é só uma analogia mesmo, viu? Se você vier me visitar aqui em casa, eu te dou amora de graça. Continuando. Mas essa era exatamente o que os índios estavam vivendo, né? Madeira. Putz, eles tinham madeira demais aí. Pau-brasil, eles tinham pau-brasil demais. Eles não usavam para tingir tecido. Sabia disso? Nosso país, Brasil, o nome vem do pau-brasil. Pau-brasil porque é de brasa, né? A cor meio avermelhada, uma cor Brasil, né? A cor vermelha de brasa. Aí o nome da árvore e o nome do nosso país, Brasil, certo? Os índios estavam cansados, tinha de monte aqui, mas machado eles não tinham. E não era todas as tribos indígenas que era amiguinha, não. Tinha tribos indígenas rivais. Tem um machado aqui, ó, corta madeira e pode cortar a cabeça também, sem instrumento de guerra também. Eles aqui não se trabalhava com os metais, né? Também não se tinha alguns tecidos. Então houve esse comércio, né? Dos portugueses. Os índios não foram ingênuos, enganados, não, certo? Eles receberam, sim, em troca pela madeira, receberam coisas interessantes para eles, que eles não tinham aqui e eles eram bem úteis, certo? Entendendo isso, a gente vai avançar. Esse período nós chamamos de pré-colonial porque não houve colonização. Durante esses 30 primeiros anos do Brasil, que é esse período que a gente chama de pré-colonial. Nossa, olhei aqui no relógio, acho que passou muito rápido. Vamos lá. Esse período a gente chama de pré-colonial porque não houve colônia. Durante os 30 primeiros anos, os portugueses vinham aqui para o Brasil só para fazer esse comércio com os índios, né? Eles não fixaram moradia aqui no nosso querido país. E, atenção, não foram só os portugueses que faziam esse bate-volta para o Brasil, fazer algum comércio com os índios, não. Outros países faziam também, inclusive a França, que é um ponto importante que a gente vai ver lá para frente, tá? Vai marcando, porque uma história é uma coisa ligando a outra, né? São várias correntinhas, uma ligada à outra. Então, vai marcando aí na sua cacholinha. Então, continuando, esse é o período pré-colonial, né? Dos 30 primeiros anos, sem ter a ocupação, de fato, dos portugueses aqui no Brasil. Só que, como eu disse, outros países faziam a mesma coisa e o Brasil ficou... Portugal, né, ficou um pouco preocupado que outros países poderiam reivindicar a posse aqui do Brasil, começar a criar moradia aqui no Brasil. E com isso também tem outro fato importante, né, esses 30 anos de ida e volta que teve...
tivemos algo que já começou a dar errado. Os dias de glória começaram a cair. Começaram já os dias de luta, sabe por quê? Os índios, né, os nativos daqui, já tinham um machado, já tinham esses tecidos diferentes, já tinham essas outras ferramentas. Beleza, aqui ó, a gente já tá bem abastecido, valeu, obrigada, a gente não precisa de mais, tá? Aí os portugueses insistiram, não, ó, pega aqui mais um machadinho aqui e vai lá cortar para mim o pau-brasil que eu preciso levar lá para Portugal, né? O índio, não, acha. Procura e demanda, meu amigo. Eu não preciso mais disso, não. Eu não vou mais dar o pau-brasil para você, não, hein? Não vou lá, vou ficar cortando madeira para você. Eu não preciso mais. O que era me necessário, eu já tenho aqui comigo. Aí a gente tem uma frase que é bem verídica, né? Que muitos historiadores falam, que é o Brasil sendo fundado pela cruz e pela espada, né? Como eu disse anteriormente, meio a essas festas que teve, né, também houve missas, e a presença da Igreja Católica sempre foi muito forte aqui no Brasil, certo? Eu não tenho nada contra a Igreja Católica, minha família, a maioria dela é católica, certo? Mas faz parte da nossa história, e como eu disse, a história é feita de pessoas que acertam e que erram. Na igreja também, não só na Igreja Católica, mas várias outras são formadas de pessoas que erram e que acertam, certo? Compreendeu? Então vamos continuar. Por que o Brasil então foi fundado pela cruz e pela espada? Porque era o seguinte: o índio que aceitava ser catequizado, que aceitava abandonar a sua cultura, assim, né? E aceitar essa nova cultura de uma forma não amável, eu diria, né? Não estava lá para ver realmente, mas pela visão que eu tenho, pelo que eu estudei, não foi de uma forma amável, não, que realmente era imposto para eles essa nova cultura, esse novo modo de agir e essa nova religião também. Se o índio não aceitasse, ele era forçado a ser escravo. Houve resistência aí dos índios, então foi aí que a espada apareceu. Ou o índio ia para a cruz, se convertia e entrava nos padrões, né, de normalidade dos europeus que vieram para cá, ou então era a espada mesmo, certo? Já começamos aí com a parte triste da nossa história. Outra coisa aqui que eu quero falar para vocês, quase esqueci, mentira. Tira o olho agora do telescópio. A gente estava olhando lá para o passado, certo? Dos portugueses vindo aqui durante o período pré-colonial para pegar o pau-brasil, para levar para Portugal. Ou seja, pegar a matéria-prima para levar para Portugal, para usar para atingir tecidos e mais, né? Tira o olho agora desse telescópio, vamos olhar no hoje. Você já parou para pensar que, em grande maioria, né, a maior produção do Brasil é a produção da matéria-prima e que as melhores coisas vão para exportação? Você já viu as laranjas que vão para exportação? Pois pesquisa. São laranjas assim, lindas, grandes, sabe? Que você olha, suculentas, as laranjas. Essas melhores vão para exportação. Não chega nem aos pés dessas laranjas que a gente encontra no mercado. Que o melhor sempre vai para exportação. O melhor que a gente produz aqui em relação à matéria-prima, que é a grande maioria, vai para exportação. A impressão que tem é que o que sobra fica aqui para o Brasil, entendeu? Isso acontece com várias coisas. A laranja, como que eu disse, pesquisa um pouco depois sobre os Cutrale. É uma família muito importante aqui no Brasil, que faz essa exportação de laranja, né? Várias outras coisas. O petróleo, por exemplo, né? Se você vê passar em frente de qualquer posto de combustível, se comparar os preços do combustível dos últimos 3 meses, já dá um desânimo, né? Vou sair de casa hoje não, tá bom aqui em casa. Assistir um filme na internet, que a internet está mais barata que o combustível. Enfim, e se você pesquisar o preço, né, do mesmo combustível que a gente usa aqui em outros países, você vai ver que tem essa diferença sim. Você conseguiu ligar os pontos desde a fundação aqui do Brasil
tudo que a gente produz vai para exportação. Assim como aconteceu no período pré-colonial, que o que tinha aqui de melhor ia lá para o Portugal, né? A colônia produzia para Portugal. E assim é o reflexo da nossa economia até hoje. Importante estudar história, né? Vamos continuar então, falando da outra parte triste da escravidão. A nossa história é marcada pela escravidão, né, infelizmente. Primeiro com os indígenas, né, que os portugueses tentaram escravizar para o trabalho lá nos engenhos da cana-de-açúcar, certo? Agora eu vou, tira de novo o olho do telescópio, que eu vou contar um relato para você de uma coisa que aconteceu nos dias de hoje, né? Como eu disse, não tem como a gente ser imparcial olhando nesse telescópio. A gente vai colocar as nossas vivências e eu vou colocar aqui para você uma vivência minha. Certo dia, né, veio para mim um trabalhador rural, ele, aqui do interior de São Paulo mesmo. Ele mora perto de uma reserva indígena. E ele me disse uma vez assim: índio é tudo preguiçoso, tem muita terra, não faz nada com ela. Não se interessa em plantar nada, só tem mato crescendo lá na terra. Vive em casa de alvenaria e usa celular. Fecha aspas. Certo? Agora faz o exercício comigo. Vou até mudar aqui a câmera, ó. Fiquei grandona aqui para vocês, hein? Vamos fazer um exercício comigo. Um exercício de respiração. Inspira o ar pelo nariz, solta pela boca. Esvazia bem o seu pulmão. Agora você vai puxar o ar de novo, mas agora imagina que você está inspirando amor. Inspirando amor, inspirando compaixão. Beleza, agora está todo mundo cheio de amor, cheio de compaixão. Vamos entender então o porquê. Esse senhor me disse isso, né? Já é um senhor de idade. E vamos entender um pouco da história dele, certo? Ele sempre viveu da terra, sempre tirou o seu sustento da terra, né? E ele já viu a propriedade dele ser engolida pelos grandes latifundiários. E hoje ele trabalha de empregado numa terra que já foi dele. Pesado, né? Certo? Mas ele cresceu ouvindo essa frase: índio é preguiçoso. Vamos entender um pouco o porquê ele tem essa ideia de que índio é preguiçoso? O porquê foi enraizado nele essa ideia? Essa frase foi utilizada, né, foi encucada na cabeça de muitas pessoas como desculpa dos grandes governantes e empresários para conseguir essas terras indígenas. Infelizmente, a gente não tem muito tempo para discutir sobre isso, mas depois você pesquisa melhor. Eu tenho 2 sugestões de pesquisa para você. Primeiro são alguns youtubers indígenas que mostram um pouco do cotidiano, da vida deles, né, de como eles vivem atualmente. Assim você vai... não é legal a gente julgar uma cultura antes de conhecer, então dá uma passadinha lá para você conhecer um pouco, certo? Outra coisa que eu quero que você pesquise. Ou melhor, antes de eu falar dessa segunda coisa, vamos falar um pouco do final da frase dele, que fala que os índios vivem em casa de alvenaria e usam celular. Você se lembra da época da escola que chegava o dia 19 de abril, o dia do índio, né? Que a professora dava para você uma folha impressa, ou para os mais antigos, mimeografada, com o desenho de uma oca, para você pintar a oca do índio, e fazia aquele cocarzinho assim, com penas de papel que vocês recortavam e colava, lantejoulas, glitters, ficava bonitinho, um trabalho muito fofinho. Mas isso foi entrando, ó, todo ano. E aumentando a complexidade do trabalho conforme a nossa idade, né, o nosso ano escolar, mas era sempre assim, pintava a oca, fazia cocar, pintava a oca, fazia cocar. E isso faz com que a gente fique na cabeça essa visão de índio que mora em oca, que usa cocar de pena, que no nosso caso a gente fazia de papel. Não é? E por que a gente falar dos índios que usam a tecnologia? A nossa sociedade mudou.
Putz, vê há 10 anos atrás, vê um celular de 10 anos atrás, o celular que a gente usa hoje, a vida muda, a tecnologia muda, ainda bem, né? Olha tanta coisa legal que a gente está fazendo. Eu estou aqui na minha casa, cada um na casa de vocês, e a gente está podendo conversar, ter essa conversa aqui gostosa sobre a nossa história, usando a tecnologia. Né? E por que negar isso para os indígenas, não é? Eu mesmo, como eu disse lá no comecinho, eu sou professora, mas eu não uso giz e não uso prova como sistema de avaliação. Quem queria ser meu aluno? Não faço prova, não. Meu sistema de avaliação é diferente, né? Aquela prova de papel, não. Eu deixo de ser professora por não usar giz e não fazer prova? Não, continuo sendo professora. Pergunta lá para os meus alunos. Sou professora, sim. Tá vendo? É coisas que a gente enraiza na nossa mente, que faz a gente ter essa visão, tanto quanto errônea. Mas seguindo a outra parte da pesquisa, que eu sugiro que vocês façam, bem atual, é sobre o marco temporal indígena. Quem está estudando coisas da atualidade para provas e tal, porque, se bem que geralmente as últimas vezes eu não vi tantas questões nacionais assim fortes, mas é interessante a gente pesquisar sobre o marco temporal indígena. Anota aí para você pesquisar. Você vai ter a sua visão, né, sobre esse projeto de lei, mas a visão que eu tive não foi muito positiva, não, certo? Mas isso que a gente fez agora é ver aquela história do passado ser refletida no hoje. Quer ver? Vamos colocar o olho lá no telescópio de novo para ver o que estava acontecendo naquela época com os indígenas escravizados, né? Aconteceu uma série de empecilhos para escravizar esses indígenas, né? Primeiro exemplo deles é o projeto catequizador jesuítico, né? Que, como eu disse para você, a história do Brasil é ligada bastante à Igreja Católica e tinha esse projeto jesuítico de catequizar os índios, e os jesuítas falavam, não vamos escravizar esse povo, eles querem aprender, né, os nossos costumes e tal, e a Igreja Católica foi contra foi contra a escravização dos índios, certo? Mas continuando também, houve muita questão monetária aí também, que para pensar aqui comigo. Para escravizar o índio, era só o colono ir, capturar índio e escravizar, certo? Isso não gerava lucro nem imposto para a coroa, né? O índio já estava aqui mesmo, não era importado, entendeu? Então não gerava lucro para a coroa, e a coroa e o clero sempre andaram muito juntos, né? Portugal, um país católico, assim como a Espanha, que logo vai aparecer aqui para vocês. Então, a igreja e a corte portuguesa foi contra a escravização dos índios. Só que só em 1755, pelo um projeto de lei, né, pelo Marquês de Pombal, que foi mesmo abolida a escravidão indígena. Mas não pensem que isso não aconteceu porque os índios eram indefesos e foram protegidos pela igreja, não. Eles lutaram, sim, lutaram contra a sua escravidão, certo? Mas aí que nasceu essa frase de índio ser preguiçoso e índio não servir para o trabalho. A coroa espalhava esses boatos, a igreja também espalhava esses boatos. Não, você vai perder tempo ir lá caçar índio, escravizar índio não sabe trabalhar não, índio é folgado, né? Compra negros, esses sim sabem trabalhar. Olha só, tá vendo? 500 anos atrás, uma visão que a gente carrega até hoje, que índio é preguiçoso. Vamos continuar estudando história, importante. Ai, eu tô falando demais, não tô? Mas vamos continuar aqui, então. A colonização do Brasil. Logo mais a gente continua falando sobre a escravidão, né? Fez tão presente aqui. Bom, como eu disse anteriormente, outros países tentaram invadir as nossas terras tropicais, em especial a França. Foi então que em 1532 temos início a nossa colonização. Agora deixa eu contar para vocês.
a visão que eu tenho desse telescópio, porque desde lá do ensino fundamental, a gente aprende essa parte da história desde o ensino fundamental, né? E eu tenho uma visão muito cômica sobre isso. Desde da minha época de escola, né? Desde que me foi apresentado esse mapa. Cadê? Aqui, ó. Esse mapa grandão aqui para vocês, eu tenho essa visão, né? Vamos lá imaginar o rei Dom João III na mesa, né? Naquela mesa grande, com seus conselheiros. E os conselheiros do rei falaram assim, ó, majestade, imagina isso num sotaque português. Majestade, é o seguinte, o Brasil tá lá, né? A terra de Veracruz está lá, tem muita gente de olho, a gente vai perder um dinheiro aí se a gente não começar a colonizar aquele país lá, né? Porque se a gente não fizer, outros vão fazer. E aí, rei, o que o senhor manda? Aí, nessa mesa grande do rei, eu imagino que tinha um mapa, né, dessa nova terra. Do lado tinha uma régua, do lado uma caneta. Aí o rei pensando assim, né? Mapa, precisa colonizar, hein? Mapa, régua. Ai, tá sem os slides. Nossa, gente. Desculpa, tá só aqui pra mim. Olha lá, a espada e a cruz, colonização. Aqui, isso. Foi mal aí, pessoal. O mapa aí, ó. Agora sim. Ups, agora sim. Estão apontando para o mapa. Eu imagino eu doida aí, ó. Tela grandona aí apontando para nada. Mas aqui está o mapa que deu início a essa minha imaginação tanto quanto doida. Então, continuando. Estava o rei, na mesa, na frente dele estava o mapa, estava a régua, estava a caneta. O rei pensando, né? Mapa, régua, caneta, caneta, régua, mapa, régua, dividir. O mapa com a régua! Ele pegou o mapa da terra de Veracruz, pegou a sua régua, caneta e dividiu aí, ó. Estão vendo? As linhas certinho, divididinhas, assim, ó. Acho que ele até calculou, assim, os espaços com centímetros da régua, sabe? Ficou assim, isso aqui é... Passou e fez. Agora imagina a segunda parte dessa história. Dividiu o mapa com a régua, nosso rei, querido rei Dom João III. E, beleza, chamou as pessoas lá, né? Falou assim, chama o fulano de tal lá pra me conversar com ele. Aí entra na sala do rei, né? O rei, assim, todo com a sua pompa. Aí entra o camarada lá, né? Importante também, não era qualquer um, não. Aí o rei fala, parabéns, você acabou de ser contemplado com o terreno, meu querido. Imagina a exclamação assim, terreno? Nossa, mas não fiz consórcio, não participei de nenhum sorteio, será? Mas como assim, rei? É que a gente gosta muito de você e a gente preparou um terreno especial para você, um terreno assim numa terra fantástica, que o que você planta dá. Tem umas frutas deliciosas, tem uns animais diferentes, tem até um pássaro que a gente chamou de papagaio, sabe? Que conversa com você, cara. Você fala e ele repete e vocês vão conversando. Nossa, lugar delicioso. E tem mais. Essa terra que eu tô te dando aí, ó, é maior do que o nosso país, Portugal. Aí o cara já, nossa, que beleza, majestade, que beleza. Aí o rei, mas é lá na terra de Veracruz, aquela lá que a gente acabou de descobrir, não é aqui na Europa não, beleza? Rei, é que não vai dar certo, acho que minha esposa não vai querer sair daqui, o meu filho, ixi, não pode passear de carruagem aí por Lisboa que começa a passar mal. Imagine numa viagem para o Brasil, lá para outro continente muito longe. Não, desculpa, meu rei, não vai dar certo não. Só que isso aí, gente, era uma convocação do rei. O rei falava, não, você vai ter que colonizar lá, né? Foi um presente especial e melhor você colonizar, porque se eu fosse você, eu colonizava. Beleza, eu vou lá, eu colonizo sim, não, eu vou lá, levo aqui vários portugueses pra gente fundar uma cidade lá. Não, pode deixar, rei, muito obrigada por isso. Só me fala quanto eu vou ter de verba, né, porque é longe e não tem nada lá, não tem casa, nada, eu vou ter que construir tudo, né. Quanto que eu vou ter de verba?
Imagina o rei agora, Dom João III, rachando de dar risada, verba coisa nenhuma. Cada um tinha que tirar do seu bolso, né? Ele ganhava esse terreno, né, essa capitania hereditária, e tinha que colonizar do seu bolso, né? Foram então, deixa eu seguir aqui. Foram então 14 capitanias hereditárias, mas só 8, né, dessas pessoas que realmente vieram para o Brasil, sendo que vários deles morreram quando chegaram aqui, certo? Os donos da capitania hereditária, então os donatários da capitania, eles eram como se fosse um soberano da capitania. Eles tinham assim, a vida e a morte das pessoas na mão, certo? Se eles julgassem que uma pessoa deveria morrer, isso acontecia, certo? Eles eram o chefe da capitania dele. Entendeu isso? Ele mandava em tudo, tinha terra, tudo, e fazia o que bem entendia, né? Pagava o imposto para a coroa, que além de vir colonizar com o próprio dinheiro, ele pagava o imposto para a coroa portuguesa. Grava isso na sua mente, certo? Agora vamos a uma questão muito importante que você vai gravar na sua mente. Não esqueça disso, porque essa é uma questão que vai cair, que cai em vestibular, que cai em concurso público e cai no Show do Milhão. Cai no Show do Milhão. Vocês sabiam que o Show do Milhão voltou? Nossa, eu fiquei contente. É um programa que eu sempre gostei, sempre achei interessante. Voltou. O apresentador agora é o Celso Portiolli, muito bacana, né? Eu assisto não assisto direto do SBT, né? Inclusive a TV aqui na minha casa não pega. Mas no YouTube tem todos os episódios completinhos de graça. Muito bacana, viu? Recomendo. O Show do Milhão nos ajuda a aprender mais sobre conhecimentos gerais. Mas então, uma questão do Show do Milhão. Vamos brincar? Antes de... Tá quase acabando, tá? Aguenta aí, pessoal, tá quase acabando. Antes da gente encerrar, vamos fazer essa brincadeira? Valendo 50 mil! Essa pergunta que eu assisti esses dias no Show do Milhão lá com meu marido estava valendo exatamente 50 mil. Rapazinho, tava indo bem, hein? Mas vamos à questão, não vou enrolar mais vocês não. Valendo 50 mil. Qual foi o primeiro produto agrícola a ser cultivado em larga escala no Brasil? Questão número 1, pau-brasil. Questão número 2, cana-de-açúcar. Questão número 3, café. Questão número 4, milho. Para quem ainda está acordado, coloca aí no chat o que você acha. No chat, né? O que você acha que é? Qual das alternativas? Alternativa 1, pau-brasil. Alternativa 2, cana-de-açúcar. Alternativa 3, café. Alternativa 4, milho. Quando vocês vão pensando aí, eu vou contar como que foi esse episódio do Show do Milhão, né? O rapazinho, novinho rapazinho, né? Tava fazendo faculdade. Não lembro do que. Era alguma coisa de política. Mas era um rapazinho inteligente. Tava jogando muito bem, né? Aí chegou na pergunta de 50 mil. Chegou aí na pergunta de 50 mil, essa pergunta, né? Ele ficou em dúvida. Normal, a gente tem dúvida, né? Não somos obrigados a saber tudo também, a gente estuda, mas não dá para saber tudo também, e ele ficou realmente em dúvida nessa questão. Sabe o que ele fez? Ele já tinha pulado, né? Essa foi uma questão que ele pulou a primeira e foi para essa, se eu não me engano. Aí ele perguntou para os colegas de equipe dele, né? Porque... não sei quem já assistiu aqui Show do Milhão, né? Faz parte da cultura brasileira, gente. Show do Milhão. As outras pessoas que estão esperando para participar ficam lá e elas ajudam dessa forma, né? Quando o camarada pede ajuda dos participantes, certo? Ele ficou na dúvida, pediu ajuda dos participantes. Nossa, tô orgulhosa desse chat aí, hein? Tô indo bem. Ele pediu ajuda dos participantes. Os participantes, né? A maioria respondeu café. Um respondeu cana-de-açúcar. Aí o rapaz pegou, confiou na maioria e colocou a alternativa número 3, café. Não, gente, tá errado. É a cana-de-açúcar. Olha só. Que bonitinho esse chat. Acertaram muito bem. A cana-de-açúcar. Encuca aí na sua mente, a principal economia dessa época foi a cana-de-açúcar, a monocultura da cana-de-açúcar. Café foi importante, a gente vai ver sobre ele.
talvez mais pra frente, né? Se eu parar de falar tanto. Mas a monocultura da cana-de-açúcar foi muito importante. Eu vou dar para vocês o contexto, porque quando a gente sabe o contexto, né? Essas informações, assim, jogadas pro ar, é difícil a gente gravar, né? Acaba se esvaindo, assim, ó, vai que nem uma fumacinha vai embora, essas informações soltas jogadas. Deixa eu contar para vocês o contexto, certo? Dessa monocultura da cana-de-açúcar. Ao meu ver, né, quando eu olho um telescópio assim, foi uma estratégia muito sábia da coroa portuguesa para incentivar os colonos a permanecer no Brasil. Porque eles poderiam ter dado outro tipo de incentivo para outra plantação, por exemplo, que desse para o colono vir, plantar, voltar para Portugal, porque ia demorar a crescer, e quando fosse a época da colheita, voltava. Mas com a cana, não, isso não acontece, né? É mais dinâmico o processo. A cana-de-açúcar é plantada, depois ela é colhida, depois ela é limpa, depois ela é moída, transformada no caldo de cana. Ó, lembrei de garapa, hein? Gostoso. Aqui eu chamo de garapa. A região de vocês também é assim? Enfim, faz o caldo da cana, depois esse caldo da cana vai para casa de fornalha para ser transformado em melaço. Aí esse melaço é colocado numa espécie de sino de barro e é formado pão de açúcar. Olha só, a gente tem lá no Rio de Janeiro, não é? Pão de açúcar. É mais ou menos naquele formato, é muito parecido, né? E tem o pão de açúcar, que esse era o que era exportado, né, que era levado lá para Portugal. Mas você entendeu que é bem dinâmico? Enquanto está plantando um, já colheu o outro, já está em processo do outro. Então não tinha como o colono colocar, abandonar e voltar só na época certa, não. Era um processo dinâmico que exigia muito do solo. Quando a gente planta vários ciclos de cana-de-açúcar, né, não é sempre que a gente consegue, né, a cana absorve alguns nutrientes da terra. Eu não sou especialista na área, não vou saber explicar para vocês certinho, mas eu dei uma breve pesquisada que não dá para plantar. Hoje em dia tem tecnologias, né, que faz a correção de solo, mas naquela época não tinha, então não dava para ficar plantando com muita frequência naquela região. E lembrando, cana-de-açúcar a gente não planta no meio das outras coisas, não dava para plantar no meio da floresta. Então eu tinha que desmatar, plantar a cana-de-açúcar e depois de algumas vezes aquela terra não servia mais, então tinha que desmatar mais uma parte para plantar de novo. E assim ia abrindo cada vez mais clareiras maiores no nosso Brasil, certo? A gente sabe, agora já sabe que a monocultura da cana-de-açúcar foi importante para a economia aqui no Brasil, nos primeiros anos, mas teve outro ponto também muito mais triste, que foi importante, que é a escravidão. Você sabia que os engenhos, né, no engenho de açúcar, tinha mão de obra especializada? Poucos falam disso, não é? Mas era especializada e, infelizmente, era escravizada também, né? Os africanos, porque a maioria dos africanos trazidos aqui para o Brasil como escravos, eles eram de regiões que já faziam o plantio da cana-de-açúcar e também eram especialistas em mineração. A gente vai ver que a mineração também foi muito importante aqui para o nosso país, mas fica aí na mente de vocês que era uma mão de obra especializada. Eles sabiam como mexer com a cana-de-açúcar, né, como fazer todo esse preparo até chegar no pão de açúcar, certo? E como, relembrando aqui, né, que eu já passei do horário, mas obrigada, pessoal, que permaneceu aí, né? Lembrando que a igreja e a coroa portuguesa era a favor da escravização dos negros africanos, porque isso gerava lucro, certo? Durante muitos anos, o Brasil perdeu dinheiro também, né? Através do comércio de escravos. Então, duas atividades econômicas aí que eu coloquei aí, uma pareada com a outra, certo? Porque foi duas coisas que moveu muito dinheiro aqui no Brasil no início, né? Os engenhos de açúcar e a escravidão também.